bem-vindos a mais esse encontro da Havorá. Esse encontro é o último, né, Bia, deste semestre. Em breve nós teremos novidades aí para o semestre seguinte. Então, encerrando essa linda temporada, ninguém mais, ninguém menos que doutora Tânia Weisberg, essa linda, querida amiga nossa, grande parceira, professora sênior do Instituto de Psicologia da USP, livre docente em psicopatologia, doutora e mestre em psicologia clínica pela USP, e vai falar hoje sobre um assunto sensível, né, doutora Tânia? As mulheres judias não contam, os movimentos feministas diante da violência do Hamas. A palavra é toda sua, minha querida. Seja Gente, boa bem-vinda. tarde a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar podendo conversar com vocês sobre uma questão tão importante e estava aqui, né, pensando como nós vamos funcionar. Em princípio, nós temos nestas reuniões, acho que as pessoas falam e depois se abre para perguntas, né? Mas se houver interesse em algum momento de interagir, podemos fazer assim também, né? Bom, eu quero dizer para vocês que esta é uma questão fundamental para judeus, para mulheres judias, para mulheres do mundo inteiro e para homens do mundo inteiro. É uma questão fundamental. Fernanda disse uma questão sensível, certamente é uma questão sensível, é uma questão que, na verdade, ela tem interfaces, ela faz interfaces com muitos outros problemas que enfrentamos na atualidade. O título já sintetiza aquilo que eu vou abordar, ele já diz praticamente tudo, quer dizer que a apresentação vai ser uma série de comentários, de observações sobre dois tópicos: sobre a questão do estupro e sobre a reação dos movimentos feministas. Quando nós falamos de mulheres judias não contam, nós estamos invocando uma condição que é conhecida atualmente como interseccionalidade. A interseccionalidade se tornou um conceito muito importante no âmbito dos movimentos sociais, principalmente os movimentos antirracismo, os movimentos feministas, os movimentos de defesa das pessoas LGBT+. Então, o que quer dizer interseccionalidade? Ele foi criado por uma feminista dos Estados Unidos, uma mulher negra, que ela conta, o feminismo negro tem um aspecto muito interessante, mesmo quando ele é conceitual, porque ele está muito desenvolvido nas universidades, ele sempre busca fazer uma ancoragem nas experiências concretas de vida. Então, as feministas negras têm um texto muito peculiar e muitíssimo interessante. Eu, particularmente, acho interessante porque não requer, quer dizer, são textos que se contatam com vários públicos leitores, não só intelectuais, enfim, são textos muito ricos. Essa Kimberly Crenshaw conta para a gente que ela, uma vez, estava participando de um grupo que ia levar reivindicações ligadas a políticas públicas em relação às pessoas negras. Ela estava nessa comissão, escreveram um documento e foram até um órgão, prefeitura, vereadores, eu não me lembro bem qual seria, mas com aquela expectativa de se lhes seria permitido entrar pela porta da frente, por serem negros. E se surpreendem tendo a entrada permitida pela porta principal, até que chega a vez dela passar, e ela é mandada para os fundos. Não sei se vocês sabem, tem um choro maravilhoso chamado Lamentos, que foi composto
pelo Pixinguinha, ele estava voltando de Paris, ia tocar no Copacabana Palace e não deixaram que ele e os 8 batutas que tinham tocado no Olimpiá entrassem pela porta da frente. Ele teve que entrar pela cozinha. E por isso ele escreveu essa obra-prima que é o lamento de ser tratado desse modo diferencial. Pois a Kimberly diz para a gente assim que, de fato, ela teve que entrar pelos fundos, não por ser negra, mas por ser mulher. E aí ela vai dizer assim, uma coisa que é um ovo de Colombo. Gente, as injustiças e opressões sociais, elas, quando a gente fala luta antirracista, luta feminista, elas incidem as opressões sobre os mesmos indivíduos. Uma mesma individualidade pode estar sendo oprimida por várias características que ela tem, ela própria. Então, nós aqui estamos numa interseccionalidade que é judia, mulher. Né? Então, o ataque visa estas duas frentes. Só de passagem, eu quero dizer para vocês que o conceito de interseccionalidade ele bomba na literatura, mas que ele, na verdade, foi criado por uma brasileira, a Eliette Safiotti, que tem um sobrinho que frequenta a CIP e que foi criado com outro nome. Ela chama isso de nó, mas ela faz essa criação, ela propõe esse fenômeno, só que vocês sabem, né? A chance de uma brasileira publicar internacionalmente tende a ser menor do que a chance de uma americana. Mas nós vamos falar desta interseccionalidade. Vamos primeiro falar do estupro, antes de retomar esta interseccionalidade. O estupro, nós colocamos no título violência sexual. Títulos são complicados. Esse sexual precisaria ficar entre aspas. Por quê? Porque ele induz as pessoas a pensarem que estamos navegando no universo do desejo, no universo do erotismo. Né? Na verdade, nós estamos navegando num outro tipo de universo que não tem a ver com erotismo, tem a ver com violência. Eu não sei se as pessoas mais jovens lembram, mas os que têm mais idade devem lembrar de um famoso dito de um ex-governador do nosso estado de São Paulo, que, estando palestrando na Universidade Federal de Minas Gerais, isso foi no finalzinho da década de 80, falou aquela famosa frase: tá com desejo, estupra. Estupra, mas não mata. Né? Depois ele tentou corrigir e tal, né? Mas, enfim, não é que está com desejo, não se trata de desejo. Um psicanalista muito importante que tem contribuições reconhecidamente valiosas é o Winnicott, um psicanalista inglês. O Winnicott faz baseado na sua experiência, uma vasta experiência como psicanalista e como infantil, né, psiquiatra infantil, que ele exercia institucionalmente, ele diz o seguinte, que o desejo sexual ele depende de amadurecimento pessoal. O desejo é um fenômeno que só pode emergir entre pessoas. Então, quando alguém não está ocupando o lugar de pessoa e sendo reconhecido como pessoa, nós podemos ter uma inegável excitação genital. Mas dizer que a excitação genital sempre significa desejo é incorrer num equívoco. Né? Isso a gente sabe, porque a gente sabe que com pacientes psiquiátricos extremamente regredidos, nós podemos ter fenômeno de ereção, de excitação, mesmo que a pessoa não tenha sequer desenvolvido uma capacidade de ter uma autoimagem mais ou menos integrada. Então, vejam,
Para Winnicott, a partir de Winnicott, a gente precisa divorciar o termo violência e sexual no sentido de sexualidade humana, né? Que não é meramente reprodutiva, todos sabemos. Então, vejam, quando a gente fala de estupro, nós estamos falando de violência. É uma concessão colocar sexual, por quê? Porque isso é uma palavra-chave que chama as pessoas, mas vamos lembrar que nós estamos plenamente instalados na violência. E numa violência que vocês pensarem bem, ela nunca tem atenuantes. Não existe estupro em legítima defesa. Existe assassinato em legítima defesa, mas não existe estupro. Então, nós temos, assim, a atuação de um nível de agressividade, de violência muito, muito intenso. O que significa você praticar um estupro? Quando você pratica um estupro, e vamos lembrar, estupro acontece o tempo todo. Agora que nós estamos falando, estão acontecendo estupros, muitos, nesse planeta, né? E ele acontece na vida cotidiana, ele acontece durante o ato terrorista, ele acontece na guerra, ele acontece em prisões, ele acontece em variadas instituições, não é? Bom, esse ato, ele tem um sentido. O sentido é justamente destituir a vítima da sua condição de humanidade. Então, ele corresponde ao que a gente chamaria, num viés winnicottiano também, de ataque despersonalizante. Quando nós falamos de ataque despersonalizante, nós estamos dizendo que a pessoa recebe uma mensagem dizendo: você não faz parte do gênero humano. É isso que está sendo dito. E quando você não faz parte do gênero humano, você é animal ou objeto. Um parênteses em relação aos animais. Há culturas que têm profundo respeito por animais. Inclusive, pessoas são honradas com o nome de animal. Tem um caso famoso de um indígena do Quebec que esteve na Europa, o nome dele era rato almiscarado, cheiroso. Vocês podem imaginar que os franceses o chamavam de rato. Claro que era rato na língua dele, né? Para os franceses, isso foi uma oportunidade para ofendê-lo nos termos franceses. Então, vamos dizer, quando a gente vê alguém sendo animalizado, tirando essas culturas em que isso é diferente, nós temos um rebaixamento. E quando temos a pessoa colocada numa posição de objeto, também temos um rebaixamento. As mulheres têm sido mais frequentemente colocadas em condição de objeto. Uma espécie de máquina que poderia servir a interesses masculinos. Quando a mulher é feita de objeto, o que é que se está retirando dela? Se está retirando as características diferenciais de humanidade, que incluem intencionalidade, opinião, autonomia, talvez uma série de características que, na tradição judaica, tem a ver com liberdade. Vocês sabem que na tradição judaica, né, os judeus e não judeus sabem disso, que a constituição do povo judeu se faz por um ato de libertação. Então, toda vez que eu barro a liberdade de alguém, eu estou rebaixando esta pessoa. Eu estou dizendo para ela: eu disponho de você ao meu bel prazer, o que você diz, sente, pensa, não conta. Então, é uma espécie de extermínio, de assassinato com a pessoa ainda viva. Eu diria que essas mulheres que são estupradas e mortas, elas praticamente são mortas duas vezes, né? Portanto, uma violência
cumulativa, é uma coisa muito, muito séria. Então, veja, quando, quando o ato do estupro acontece e a mulher vive essa situação de despersonalização, de desumanização, ela está no lugar de vítima. Mas nas sociedades patriarcais tem uma segunda vítima. E a segunda vítima é o dono proprietário da mulher. Porque, vejam, quando uma mulher é estuprada e ela tem pai, ou tio, ou marido, enfim, os homens da família dela estão sendo agredidos como se eu tivesse destruído o automóvel deles, como se eu tivesse botado fogo na casa deles, como se eu tivesse feito algo para eles. Então, a intenção do estupro não é, e aí, vejam, tem a ver com a questão dos povos, não é? Então, pelo que a gente conhece, a gente sabe que há povos que oprimem a mulher de uma forma ainda mais violenta. Então, vejam, quando a mulher é estuprada, se está atingindo também os homens, que eles pensam como proprietários das mulheres, se eles pensam que eles são proprietários de suas mulheres. Tem uma coisa que é muito triste, mas aqui hoje tudo é triste, então eu vou me permitir falar, que são as práticas de tortura que aconteceram nos países da América Latina, né? Eu tive a oportunidade de atender pessoa torturada que era estuprada aqui na cidade de São Paulo, na frente do marido. Então, não se tratava só de atingi-la. E, pelo que ela conta, a gente. Isso não era uma prática incomum, não aconteceu só com ela, né? Então, tem uma coisa que é assim: a noção da mulher objeto, ela é radicalmente posta no ato do estupro. Mas as mulheres, de modo geral, vivem numa condição objetivada. Aliás, só para fechar essa questão que eu trouxe como tortura, dizer para vocês que, na verdade, o amadurecimento pessoal sempre conta muito. Então, alguns desses companheiros, desses maridos, namorados, não sofreram como se tivessem quebrado o carro deles. Eles sofreram empaticamente porque tinham um desenvolvimento pessoal que lhes permitia ver nas suas companheiras pessoas. Então, eles tiveram um movimento de sofrimento por elas, né? Eu estou falando assim do que a gente das possibilidades. E claro que uma pessoa determinada pode simplesmente se sentir humilhada. E a pessoa se sentindo humilhada. Bom, então, o que eu quero dizer para prosseguir é que é muito importante divorciar a questão do desejo de voltar para a violência, não só para dizer se tem desejo estupra, porque existe também uma suspeita no ar, e aqui eu tenho assim, estou inteiramente preparada para entender que algumas pessoas vão discordar de mim, né? Mas que é a seguinte: se eu colocar a questão do desejo, eu abro espaço para mais uma agressão à mulher. Qual é a agressão? É de que a vítima do estupro estava querendo. Então, se a gente sai de uma visão de violência pura, a gente entra numa outra visão que é terrível também. É aquela história, aliás, tem um seriado na televisão, um seriado espanhol chamado Alba, muito interessante, porque o que está em voga é esta questão de se a moça queria ou não, numa época em que todo mundo filma tudo com celular, inclusive estupro coletivo, né? Como também o Hamas filmou. Bom,
esta insinuação que a mulher, aquela coisa assim, mas como que ela estava vestida? Que tipo de roupa ela estava? Como estavam vestidas as meninas que estavam lá no festival de música? Né? Então, sempre uma insinuação de que a vítima tem responsabilidade sobre o que está acontecendo. Isto é terrível. Vocês todos conhecem aquela historinha, Psi, que é da moça que sonha que está na floresta sendo perseguida por um cara, o cara vai atrás, ela está apavorada, mas o cara é maior, corre mais, e chega e segura a moça firmemente, e ela diz para ele: o que você vai fazer comigo? E ele responde: você é quem sabe, o sonho é seu. Então, nós temos uma suspeita ao redor da vítima quando o crime é o crime de estupro. E isto é uma terceira agressão. Isso é uma agressão, vamos dizer assim, é uma agressão também bastante brutal. Né? Quando a gente pensa na mulher e no desejo da mulher poder justificar o estupro, eu, particularmente, fico com muita. Vocês vão me achar um pouco, talvez, inadequada, porque eu fico com um pouco de pena do Freud. Porque o Freud era uma mente brilhante, não é? A gente não tem dúvida, o Freud é um daqueles que mudou a cultura, né? Mas, no dia 29 de setembro de 1897, ele escreveu: Não acredito mais na minha neurótica. Por que eu tenho pena? Porque eu acho que ele é vítima de uma ordem social patriarcal. Então, veja, não acredito mais na minha neurótica, por quê? Entre outras coisas, porque não é possível que pais, avós, tios, padrastos cometam abuso sexual. Mas é possível pensar que toda mulher mente. Só um campo machista permitiu que um homem tão brilhante, tão inteligente, fizesse esse raciocínio. E o que é pior, fizesse esse raciocínio não para chegar à conclusão de que cada caso deveria ser cautelosamente investigado. Em alguns casos, poderia haver denúncia falsa, existe, e existem casos em que ocorreu realmente estupro. Eu, particularmente, gente, quando eu fiz o meu mestrado, eu ia aqui na casa do Pacaembu, era a FEBEM naquele tempo, e eu trabalhei com as meninas da Casa do Fundo. As meninas da Casa do Fundo, eu trabalhava com sonhos de gestantes, não tive condições de conseguir sonhos dessas meninas. Elas tinham, a partir de 11 anos até uns 14, estavam grávidas. Então, não é que elas denunciavam um fato não ocorrido, elas estavam ali grávidas, ou seja, elas tinham efetivamente sido estupradas. Né? E, no caso delas, pais, avós, padrastos, tios, vizinhos. Né? Então, vejam, só um campo muito machista vai, em massa, culpabilizar a vítima, mas isso acontece. Infelizmente, e aí eu tenho dó não só do Freud, eu tenho dó dos psicanalistas também, porque até hoje uma coisa dessas deixa efeito. Eu vou contar para vocês agora rapidinho, porque eu gosto de contar um pouco os casos, porque o resto a gente tem nos livros, né? Então, aqui, como é uma conversa, eu acho que a gente leva para uma conversa mesmo. Mas eu estive numa banca de mestrado no Instituto de Psicologia em 2003, que foi apresentado um estudo de caso de uma criança, menos de 10 anos, uma criança que
contou para a professora que estava sendo estuprada pelo pai. A mãe tinha falecido, morava ela, o pai e o irmão, ela contou. E essa professora, quer dizer, isso aconteceu assim, essa professora foi até, morava numa favela, que hoje a gente chama de comunidade, né? Ela foi até lá e ela entrou em contato com vizinhas, contou para as vizinhas e as vizinhas disseram: acho que pode ser verdade. Então, a professora e as vizinhas se organizaram para tentar averiguar e constataram que o fato era real. Foi acionado o conselho tutelar, essa menina foi institucionalizada e recebeu um atendimento psicoterapêutico. Até aí é terrível, mas eu vou contar para vocês o outro lado mais terrível. A banca, eu e um colega da mesma universidade, membro da Sociedade de Psicanálise, tem consultório, está funcionando. Ele disse assim para a candidata, que a análise dela, a psicoterapia que ela tinha feito, não estava correta, porque o problema não é o estupro. O problema é que a menina desejava o estupro. Então, vocês vejam, se um engano gera este tipo de coisa, e eu estou falando para vocês, eu não estou falando de um sujeito, de um facínora, eu estou falando de uma pessoa séria, inteligente, de uma pessoa que a gente, mas tem um tremendo ponto cego com referência bibliográfica. Isso que é triste. Então, eu fico muito penalizada também em relação a nós psi, quando a gente não atenta para esta dimensão que é o patriarcado machista. Então, eu acho que a gente está fazendo uma coisa, vamos dizer assim, um desserviço. Bom, neste lance da gente ver o estupro como um ataque despersonalizante, ou seja, como uma violência absolutamente radical, nós podemos chegar no segundo ponto que a gente tem para abordar aqui, né? Que é o seguinte: os feminismos são plurais. Ninguém hoje fala feminismo. Quem é da área não fala feminismo, fala feminismos. Por quê? Porque nós temos os feminismos que se diferenciam porque abordam subgrupos de mulheres. Então, hoje em dia, o feminismo negro é algo de muito importante que traz contribuições relevantes para todos os movimentos feministas. O feminismo das chamadas mulheres periféricas é extremamente importante, mas existe também feminismos burgueses, neoliberais, existe uma variedade muito grande. Mas existem pontos em que todos concordam. E um desses pontos é estupro. Estupro é um crime em relação ao qual todas as vertentes estão de acordo. E aí se torna uma coisa absolutamente trágica o que aconteceu a partir do ataque terrorista do Hamas. Então, vamos dizer assim, este silêncio ensurdecedor, insuportável dos movimentos feministas se torna, no meu entender, um dos fenômenos mais importantes desse século que nós estamos vivendo. Quer dizer, o movimento feminista, que começa muito lá atrás, que se fortalece na década de 70, que vem acompanhando uma trajetória de conquistas, ele falha internamente de uma maneira absolutamente lamentável.
E tem uma coisa assim muito importante para ser dita em relação a esta falha, que é a seguinte: não falham igualmente, falham mais os movimentos feministas de esquerda, que eram aqueles em relação aos quais a universidade tinha uma empatia grande. Então, quem faz pesquisa sobre opressão feminina, sofrimento social de mulheres, tem uma tendência empática com a esquerda. E esta esquerda se comporta de uma forma inaceitável, porque é esta esquerda que silencia totalmente, ou quase totalmente, enquanto alguns movimentos mais à direita ousam dizer: olha, isso não está certo, isso tem que ser repudiado, isso não pode passar em brancas nuvens, né? Isto ofende ao ser humano, às mulheres, aos judeus, às judias, isso é uma ofensa radical. Então, veja, tem uma coisa muito complicada nisso tudo, nesse silêncio, que é o seguinte: a história do movimento feminista, dos movimentos feministas, ela tinha a ver, ela tem bastante a ver com a história do próprio movimento de esquerda, né? Vocês sabem que durante muito tempo aqueles que se posicionaram a favor da implantação de sistemas socialistas, eles desaconselhavam a existência de movimentos que eles chamavam de identitários, porque esses movimentos identitários fraturariam a unidade do movimento operário. Então, eles diziam assim: negros, aguardem, vocês são trabalhadores, vocês não têm que ter suas reivindicações próprias. Aguardem que, quando a Revolução Socialista vencer, a coisa vai estar resolvida. Mulheres, apoiem o movimento operário, porque senão vocês vão enfraquecer o movimento operário, vocês vão atrapalhar a Revolução, vão atrasar a Revolução. E judeus, não pensem em combate de antissemitismo. Nós temos um caso muito próximo, né, que é um psicanalista que o meu grupo de pesquisa toma ele se baseia nas orientações epistemológicas desse psicanalista, que é o argentino José Blerner. O Blerner, ele era professor na Universidade de Buenos Aires, ele era membro da Sociedade Psicanalítica e ele era membro do Partido Comunista. Em 58, ele escreveu um livro chamado Psicanálise e Dialética Materialista, em função do qual ele foi despachado do Partido Comunista porque era preciso ser pavloviano. Esse homem, na faculdade, na universidade, ele forjou uma nova visão do psicólogo latino-americano. Ele tem uma contribuição fundamental, que deveria ser mais frequentemente reconhecida e que os historiadores argentinos estão tentando resgatar, me parece que muito justamente. Mas o Blair, além de escrever esse livro, em 62 foi para a União Soviética. Ele falava Yiddish e ele conversou com muita gente, com muitos judeus. E voltou horrorizado com o grau de antissemitismo que havia na União Soviética. E ele conta assim: até minha viagem, eu era um judeu tranquilo, porque eu estava acreditando que a revolução traria um estado de coisas que resolveria o antissemitismo.
E eu estava aguardando. Agora eu sou um judeu militante, porque agora eu reconheço que precisa de uma luta específica, né? Então, vejam, aquela ideia de que a esquerda toma o poder e aí tudo se resolve, essa ideia ela se manteve durante décadas. No caso das mulheres, o Blair foi em 62 que aconteceu isso. No caso das mulheres, em 66 teve a revolução, o golpe militar, a ditadura tal na Argentina. Mas vejam, no caso das mulheres, as mulheres estão lutando pelos seus direitos há muito, muito, muito tempo, né? A gente tem relatos na Torá, né, das filhas de um homem que não tem filho pedindo para continuarem donas das propriedades, para ser herdeiras, né? Isso é consentido para elas, né? Deus permite que elas se tornem herdeiras, já que elas não têm irmãos. Então, vejam, a partir da década de 70, houve energia suficiente para os movimentos feministas dizerem: nós temos pautas específicas. E veja que isso foi importante justamente para as pessoas que eram de esquerda, porque quem era de direita estava pouco se importando com a opinião dos líderes dos partidos comunistas. Mas quem era de esquerda escutava, né? Bom, isto nunca ficou totalmente resolvido. Ou seja, há um movimento feminista, ele oscila em termos de o quanto que ele consegue firmar uma certa independência e o quanto ele tem que calar a boca, fechar e se submeter. Nas últimas décadas, tem havido uma tendência de crítica àquele primeiro conceito que eu me referi aqui, a crítica da interseccionalidade. Principalmente no campo da sociologia, nós temos um pessoal de esquerda dizendo que esta teoria da intersexualidade, como ela invoca a complexidade, ela não é suficientemente científica e ela não deveria estar na base de decisões políticas. Ou seja, a verdadeira reivindicação é uma só: é a luta do proletariado contra o capitalista. As outras lutas são diversificações que vão enfraquecer. Então, houve uma espécie de retrocesso. Esse retrocesso, gente, eu já vou me encaminhar para um fechamento, Bia, para a gente poder, porque eu estou vendo que eu não animei ninguém a fazer pergunta, né? Mas esse retrocesso, ele permitiu que, com o fortalecimento da esquerda, fossem seguidos rumos da esquerda atual. E rumos da esquerda atual significaram, por exemplo, uma pessoa fundamental, uma grande liderança, que é a Judith Butler, ir até Berkeley e declarar: o Hamas é um movimento progressista do campo da esquerda. Portanto, feministas de esquerda devem aprovar o Hamas. Ela só faz assim uma pequena observação dizendo assim: algumas de nós, recomendamos que o Hamas pondere qual é o quantum de violência que ele deve empregar. Quantum. Ou seja, violência tem que haver. Por quê? Porque é legítima a sua reivindicação. Ela falou isso em 2006.
Em 2023, ela falou um pouco diferente, mas ainda não se estava falando sobre estupro. Mas notem bem, uma mulher da, da envergadura da Judith Butler, uma intelectual dessa envergadura, devia ter sido a primeira a perguntar: não houve estupros? Porque nós sabemos, existe um livro que acredito que vocês conheçam, daquela Christina Lamb, é uma jornalista correspondente de guerra. Ela tem seguido variados conflitos aqui no mundo em que vivemos, e sempre com um olhar para o que vivem as mulheres durante os conflitos. E aí, o livro tem, traduzido em muitas línguas, mais ou menos seria o seguinte: nossos corpos, o campo de batalha deles. Está super traduzido. E o que ela diz? Isso foi antes do 7 de outubro. Ela diz: não há conflito sem estupro. Então, não precisava ser muito sagaz para entender que, com tudo que a gente já tinha descrito, claro que haviam estupros, claro que ocorreram estupros. Né? Enfim, quando a Judith Butler fala isto, ela forneceu uma munição muito importante para que certas universidades americanas, dos Estados Unidos, da América Latina, da Europa, etc., se predispusessem a apoiar o Hamas. Agora, em outubro, antes de se estar falando em estupro, ela disse o seguinte: ela estava recebendo um prêmio doutor honoris causa em estudos do gênero numa universidade italiana. E foi dias depois, né? Em outubro ainda. Aí ela disse assim: eu repudio a violência do Hamas, mas esta não é a única coisa que eu tenho que repudiar. Eu tenho que repudiar a violência do Estado de Israel. Ela é uma das participantes dos boicotes, etc. Se vocês lerem este discurso, vocês vão ver como a coisa fica imediatamente deslocada para o que é que foi que as vítimas fizeram para merecer o ataque. Não há possibilidade de entender uma complexidade e ter um posicionamento radical contra estupro. E vejam que coisa interessante, ela ainda termina esse discurso na recepção desse título na Universidade de Bari, ela ainda termina falando o seguinte: precisamos entender que o conflito árabe-israelense ou palestino-israelense só acaba com a instalação de uma democracia radical. Eu acho que aqui meio que eu abriria para a gente discutir, porque é curioso, né? É curiosa essa ideia de implantação de uma democracia radical a partir de um estado de coisas em que a gente está lidando com ordens ditatoriais, autoritárias, conservadoras, em que você tem uma carta do Hamas dizendo que não é uma disputa por terra, e enquanto que o Ocidente de esquerda fica falando que é uma questão territorial. Né? Quer dizer, é uma coisa de surdos, é uma coisa muito, muito estranha. Mas, enfim, a Angela Davis, né? Mente brilhante, mulher corajosa, a Angela Davis acredita piamente que antisionismo não ameaça os judeus do mundo inteiro,
que é completamente diferente ser antisionista e ser antissemita ou judeofóbico, né? Como se isso não fosse ter consequências. Então, eu abro aqui, gente, acho que fica mais assim, não tem um fecho, porque essa história não está fechada. Vamos lembrar que hoje tem mulheres reféns que estão lá em Gaza, né? Nós não estamos numa aula de história, nós estamos num presente fervendo num dia que não acabou. Então, não dá para acabar também. Então, eu convido vocês, eu já estou vendo que o André colocou a mão aí, isso é legal. Vamos lá, gente, acho que é isso, né? Agradeço a atenção de todos. Quer começar, André? Posso? Claro. Olha, Tânia, eu vou te falar um negócio. Estou deslumbrado com o que eu ouvi de você hoje. Acho que foi talvez a melhor exposição sobre um problema que parece que, por mais que se cava, não se chega a uma resposta. Eu gostei muito que você terminou dizendo: não fecho, porque talvez não dá para fechar. Isso é terrível. Eu queria fazer uma pergunta. Bom, você sabe que eu não sou psicólogo nem psicanalista, mas eu gosto muito da matéria. E a minha grande inspiração foi estudar Torá durante esses últimos 25 anos e progredir nas metáforas, etc. Entretanto, tudo que você falou, a montagem, o engendrement, o engendramento de toda essa coisa de caráter humano, de onde chega, etc. Eu vou te fazer uma pergunta que eu não tenho resposta. Eu vou fazer uma pergunta de um leigo, de um ingênuo, de um simplório. E nós estamos aqui numa reunião onde eu tenho uma série de profissionais da psicanálise, dos quais você é uma, a Bia, e tem outros aqui, né? E eu vejo que existe um processo da gente discutir isso, desde que foi o primeiro lançamento da primeira aula de Havurá, da psicologia, né? Que segue, claro, Freud, Winnicott, às vezes Jung, Lacan, etc. Mas eu queria saber se existe um sofisma em tudo que a gente está conversando. Sofisma, você sabe o que é? É uma montagem de coisas que você acaba se convencendo que está certo, mas, na verdade, é tudo uma conta de chegada, né? E a linguagem que a gente está conversando pressupõe que somos todos seres racionais. Porque a própria psicanálise é racional, a filosofia é racional. Tudo que existe de civilizatório, a gente está conversando aqui, de maneira civilizatória. Eu te pergunto, Tânia, a gente cavuca, dá a volta, os tempos passam, se é 1930, se é a Inquisição, se é etc. E aí você fala da parte do estupro, que está muito ligada à maneira de enxergar o outro do estuprador, daquele que cria histórias para justificar a violência dele. E isso tudo tem uma grande hipocrisia. Aí nós vamos parar na histeria coletiva, que é o que se passa hoje quando todos acham a resposta de um sofisma para justificar um ódio. E eu te pergunto o seguinte: se a gente remexesse em toda essa Havurá e a gente passasse a não falar de uma maneira racional e que cada um se expressasse com ódio, seria mais fácil de entender o que se passa no caráter humano, individual e coletivo, dos tempos que estamos vivendo, que se repetem de outras épocas com o mesmo tipo de processo. Eu pergunto, nosso processo para tentar entender o que tem de mais sórdido no caráter humano e autodestrutivo,
Tem que ser racional? Ah, bom, eu não me atrevo a dizer que eu consigo responder, e acho que todo mundo pode aqui tentar responder. Mas eu diria para você o seguinte: numa perspectiva que é a que eu uso normalmente, a gente faz assim um esforço muito grande para distinguir o que está sendo colocado de forma, digamos assim, autêntica e o que é o assumir posturas, mas sem estar inteiramente comprometido com elas, né? Então, veja, para o Winnicott é um psicanalista que esteve muito próximo de pessoas que tinham preocupações fenomenológicas existenciais. Então, no dicionário da Roudinesco e do Plon, eles vão dizer que o conceito de self não é psicanalítico, e eu concordo com eles. Rigorosamente falando, a partir de como eles colocam, não é um conceito psicanalítico, mas é um conceito que faz muito sentido do ponto de vista fenomenológico existencial. Então, eu digo para você, André, que uma coisa é parecer racional, está usando uma capa, uma proteção, e outra coisa é a racionalidade, né? Vocês sabem, a vida é tão difícil. Eu vou voltar para aquela frase do Freud: não acredito na minha neurótica. Nós estamos com a vida muito difícil porque mentimos muito. Então, eu escutei estudiosos, né, judeus, dizerem que não acreditavam no ataque terrorista, que aquilo era montagem. Então, vocês imaginem, hoje em dia, a gente tem muito pouca certeza de uma série de coisas. Então, André, eu acho perigoso, eu particularmente, eu acho que a racionalidade é um dos aspectos do ser humano que precisa ser prezado. Agora, ela pode ser distorcida, né? Então, e aí é um grande perigo, porque vocês vejam, o que aparentemente seria uma relação interhumana, a penetração genital, pode ser uma arma, não é? Então, a gente tem. Nós vivemos num universo muito complexo e nós somos muito complexos, né? Então, acho que a coisa é muito difícil, né? Então, por outro lado, só falar mais uma coisinha, Bia, é o seguinte: eu acho que nós temos raciocínios binários. Então, ou é isso ou é aquilo, ou é certo ou é errado, ou é branco ou é preto, e a nossa realidade não é binária, né? Então, nós estamos muito mal preparados para enfrentar a realidade. Bia, você que está coordenando. Eu queria falar, bom, gostei da sua apresentação, muito gostei do caminho que você fez, e me fez pensar uma coisa, para além de defender Freud, que eu vou defender, é óbvio que eu vou defender, Claro. você sabe que eu vou defender, porque a gente Freud está falando isso, não acredito mais em minhas histéricas, numa carta para um amigo, sim, para um colega com quem ele está pensando a teoria, e a partir disso ele vai criar a noção de fantasma, de fantasia, enfim, que é por onde você de fato trata um trauma, né? Se cabe ao psicanalista julgar, isso é uma merda, pode acontecer, né? O juiz pode estar em volta de um caso que você está atendendo. Teve ou não teve, então? Essa criança foi ou não foi? Ferrou, não tem trabalho. Porque você escuta de outro lugar, né? Senão não tem tratamento. O psicanalista é um coitado, não cabe para ele não pode nem participar porque não dá, você não trata, né? Assim. Então, o Freud, por mais que tenha falado isso, né, para um amigo e para pensar, bom, acho que tem algo
da fantasia que opera aí também, né? E certamente essas mulheres eram, sim, violentadas como são hoje, mas ele deu a voz a essas mulheres a vida toda, né? Deixou-as falar. Mulheres que ficavam ali presas na Salpêtrière, eram presas porque eram muito histéricas, ele ajudou a tratar e deu voz, e elas mesmas se tratavam. O início da psicanálise é atribuído a Ana Oh, que é uma mulher que falava, e Freud escutava, né? Sim, por algum motivo ele vai duvidar que os homens são capazes de tocar tantas mulheres, e isso é machista, assim, ele duvidar. Mas que o impacto sempre vai remeter à fantasia, porque é a única janela que o sujeito tem para o mundo, isso vai ser, né? Para tratar, no âmbito clínico, né? Alguém vir te contar um caso, vou te passar esse caso, essa menina foi estuprada, não significa nada naquele primeiro momento. Você não sabe por onde pegou, aonde atingiu, de que jeito retorna esse traumático, muito pessoal, né? Isso põe uma questão muito forte para a psicanálise, né? Principalmente porque o Freud, não obstante, vai falar de sexualidade infantil. Vai falar de complexo de Édipo, vai falar de menino querendo dormir com a mãe, vai falar de menina querendo dormir com o pai, vai falar de desejo de ser tocado, de desejo de ser objeto do outro, né? E a gente sabe que isso atravessa a vida sexual de todo mundo, das mais pacatas às mais diversas. Algo disso, em nível da fantasia, em nível do desejo, vai atravessar, né? Então, para a psicanálise é sempre uma questão muito forte. O que é que faz de uma experiência sexual um trauma? Ou não? Já que você está sempre remexendo com algo muito infantil e muito recalcado, sempre, em qualquer transa besta. Você está sempre muito perto disso, né? E cada um vai criar o seu repertório para, ao mesmo tempo, experimentar um pouquinho disso e se defender disso. Vai escolher seus parceiros, vai escolher o jeito que quer lidar com isso, né? Com o desejo. O que eu acho, né, me fez pensar agora, porque isso é sempre uma questão. É sempre uma questão. Bom, se toda criança tem desejo, o que faz com que um adulto ir lá estuprar seja traumático? No sentido de que isso vai gerar um antes e um depois para a criança, esse estupro. Não vai ser só mais uma coisa que aconteceu na vida dela, vai ter um antes e um depois. O que ela vai viver depois, algo disso vai retornar, então foi traumático. O que faz com que algo aí seja traumático, né? E eu tenderia a pensei isso agora com você, porque comecei a argumentar na minha cabeça, comecei a construir o argumento, que tem algo, né? O desejo, ele faz quase que um anteparo para a sexualidade. O Lacan vai dizer, né? O desejo é o desejo do outro. Você não vai lá e deseja e estupra, não existe isso. Isso é gozo. O desejo é muito mais da ordem do será que ele quer? Será que se eu colocar o cabelo assim para cima, ele vai olhar? Né? O desejo é sempre mais nuançado, ele é quase ele é um jeitinho para a sexualidade defendido, o desejo, né? E quando você toma alguém como um parceiro sexual, você se pergunta pelo desejo dele. Você põe o seu desejo em cena e se pergunta pelo desejo do outro, né? E nisso tem os desencontros e os encontros e as solidões de cada um, porque cada um tem suas marcas de desejo, né? Eu acho que a mulher como objeto nesse lugar tão violento do estupro e desse estupro de guerra ainda, que acho que você falou muito bem, que é praticamente para atingir os homens, né? É para atingir aqueles outros homens. Ela não é tomada com desejo, né? Ela é um objeto de gozo, ponto, né? Assim, nesse ponto aí, ela não tem desejo, nem o fulano que estupra ela tem desejo, é um objeto de gozo, é um massacre total, né? Então o desejo nem cabe aí, nem cabe. Pensando que essa mulher tinha suas próprias marcas de infância, suas marcas de gozo, inclusive,
anteparadas pelo desejo, pelo seu jeitinho de se aproximar de um homem ou de uma mulher, o seu jeitinho de se vestir, que ela dava um jeito, chega um homem violentamente e a toma como um objeto desse jeito, isso é absolutamente devastador. Toda a artimanha que essa mulher construiu para se pôr no mundo com sua sexualidade e sua defesa contra a sexualidade, que é o que o Freud vai apontar, que é o desejo, isso cai por terra quando ela é tomada como um objeto de gozo. Mas é isso, eu acho importante diferenciar isso, que sim, tem desejos, sim, tem marcas de gozo, sim, mas assim, o desejo é uma coisa muito nuançada e muito protegida, né? Em comparação com uma cena de um estupro desse jeito, né? Então, isso que me fez pensar, te agradeço. A gente sempre tenta, enfim, Claro. formalizar o que tem de traumático, afinal, numa experiência sexual traumática, né? Então, aí, Bia, eu vou lembrar para vocês o seguinte: o Boaventura Souza Santos, uma vez ele falou assim: se existe uma coisa irritante para um português, é ele ser tomado como um tipo de espanhol. Mas, sinceramente, quando um africano olha para um português e para um espanhol, é muito parecido. Só que somos completamente diferentes. Então, é o caso nosso, nós duas partimos de pressupostos diversos, né? Então, Uhum, quando eu falei, não é experiência sexual. Então, o que eu uhum, quero dizer é que quando nós falamos de abuso sexual, e no abuso está envolvida força, está envolvido poder, seja o pai, seja o tio, seja o Hamas. Nós temos que nos perguntar, não por fantasias relativas ao desejo, mas relativas ao desamparo, relativas à interrupção da existência. Então, veja, o Winnicott é um autor o que a base dele são as agonias impensáveis. Então, ele é um autor que vai falar, vai chegar à sexualidade por um caminho diferente do Freud, diferente do Lacan. Então, veja, aqui eu acho que nós duas exemplificamos uma coisa muito bacana, que é o seguinte: a existência de perspectivas diferentes num campo comum, né? Mas realmente imaginar que o efeito de ser dominado é um efeito sexual, né? É uma forma de pensar que diverge. Quer dizer, na verdade, o terror que você experimenta quando você é estuprada é um terror. Eu vou te falar uma coisa aí. Eu tive a oportunidade de ver isso, mas, claro, eu vi porque eu também já tenho certos olhos. Atendi uma ocasião, uma família, os pais eram suíços, as filhas já tinham nascido aqui, e a menina foi estuprada porque eles moravam na beira da represa, era mato, etc, etc. Eu sei que a menina foi estuprada. Então, chegam no meu consultório o pai e a mãe, né? Antes de eu conhecer a menina. O pai está devastado pelo fato da menina ter sido estuprada. A mãe está passada, porque aí é o pai que quer morar lá perto do campo, bom, coisa terrível. Mas a menina surpreende aos dois, porque ela foi levada para o pronto-socorro, teve que levar pontos, foi um negócio assim muito. Mas tudo que ela queria era tomar um anticoncepcional. E ela dizia: eu tinha certeza que eu não ia sair viva. Né? Quer dizer, o impacto desse tipo de ataque, eu não acredito, Bia, que isto envolva a sexualidade da vítima.
Eu acredito que seja um terror, como que o Winnicott fala, uma agonia impensável. Então, vamos dizer assim, o que eu acho bacana é o seguinte: o que é que a gente pretende no campo do conhecimento? O que quer dizer uma universidade? Por exemplo, nós temos a nossa Academia Judaica, que está aqui, né? Ela pretende que diferentes pontos de vista possam ser desenvolvidos, né? Mas a gente, às vezes, está num pedaço do caminho em que a gente tem mais de uma visão coexistindo e vamos ser... Então, eu digo para você, há uma lógica interna, com certeza, tanto no que você diz como no que eu digo, certo? Nós vamos trabalhar clinicamente de formas diferentes, mas podemos estar beneficiando pessoas. Feliz ou infelizmente, o Fábio Hermer dizia, a gente consegue, partindo de diferentes perspectivas, a gente consegue ajudar pessoas. Mas, por enquanto, a gente fica assim. Eu só corrigiria uma coisa. Quando você diz que você defende Freud, eu também defendo Freud. Porque, veja, eu quando falo do que o Freud falou, e essa correspondência não era uma correspondência íntima, essa correspondência era, na verdade, uma troca de ideias, embora o rapaz lá fosse otorrino, ele era um médico, muito inteligente, em cujas opiniões o Freud... Então, eles eram praticamente um grupo de pesquisa. Eles eram o que hoje nós temos no CNPq, um grupo de pesquisa. Então, ele falou isto e tem toda uma lógica ele está falando isso. O Freud, como é que a gente poderia desejar que Freud parasse acima das determinações sociais com a formação dele? Ele não era filósofo, ele era um médico. Então, dentro da perspectiva dele, eu não quero de forma nenhuma deixar uma impressão aqui, gente, de desrespeito com uma figura tão importante, tão admirável, tão fundamental, né? Então, é respeitosamente que eu faço esse apontamento. Bia, agradeço muito. Aliás, deixa eu só falar uma coisa. O André ter feito um elogio para mim, a Bia ter feito um elogio de que a minha fala tem algum valor, me deixa muito envaidecida, porque a opinião de vocês é muito importante para mim. Obrigada, Tânia, pela generosidade também. Daniela? Ué, sumiu? Eu estava com a mão levantada. Aqui, pronto. É que eu esqueci de desmutar aqui. Oi, gente, todo mundo. Tânia, super obrigada. Gostei demais também de como você trouxe essas questões para a gente pensar. E é interessante que eu vi agora o comentário do André, que me fez pensar duas coisas, né? Nessa questão da racionalidade, que depois a Bia traz muito bem também todo esse... a gente não pode esquecer da realidade psíquica, né? Porque não dá para ver na psicanálise uma racionalidade, como, enfim, pudesse ser desejada, né? Ela vai estar sempre tomada pela realidade psíquica, e aí vem o inconsciente, etc., a fantasia, os fantasmas, não tem como a gente isolar, né? Mas um ponto que o André colocou no chat muito interessante que me fez lembrar do livro que eu li da Beth Fuchs, que, enfim, Freud e a Judeidade, que vocês devem conhecer, né? Mas tem tempos atrás, mas uma passagem daquele livro me marcou muito, que eu acho que é mais ou menos isso que o André estava falando, de uma rabina que fala da relação entre antissemitismo e misoginia. Porque a Beth, eu me lembro que ela traz ali, eu não me lembro qual foi a referência bibliográfica que ela usou naquela, não sei, tem alguns anos que eu li, mas falando justamente que a questão da circuncisão traz no imaginário, remete à questão da castração. Então, a questão de uma identificação desse homem judeu com a mulher castrada. E aí, isso nesse imaginário, né? Então, seria algo de uma identificação com algo, e acho que até o sistema, algo feminado, quer dizer, um homem que foi castrado, foi cortado, foi circuncidado, né? E é interessante como isso mexe com a fantasia,
de um homem, então, que remeteria a essa falta. E esse que a gente sabe que a misoginia tem muito a ver com essa falta, né? Então, o ódio que pode estar relacionado, eu acho que são várias vertentes para a gente pensar o antissemitismo, né? Essa colabora para a gente pensar, né, nesse inconsciente que está aí, né? Mais uma coisa também, Tânia, que eu queria. Você foi trazendo, a gente está num momento muito, muito angustiante, difícil. E uma das coisas, né, você trouxe o Winnicott, que é maravilhoso também. E eu fiquei também pensando muito no Ferenczi, né, quando ele fala da desmentida, que nós, judias, as mulheres israelenses, especialmente, que foram estupradas, o mesmo pega todos nós, homens, judeus, enfim, somos desmentidos o tempo inteiro nesse relato. E essa é uma retraumatização terrível, como dizia Ferenczi, né? Nós somos retraumatizados a cada segundo. Hoje saiu, não sei se vocês viram, uma jornalista entrevistando, né? Bom, acho que todo mundo já viu a imagem, não sei, uma israelense, irmã de uma refém, contando né, de toda a questão dos estupros, e a mulher vira os olhos, chega a suspirar, né? Bom, então tá, até a próxima, né? Obrigada por ter me dado a entrevista e pronto. Essa desmentida, só para, né, deixar, não falar demais, essa desmentida é o segundo momento do trauma, e agora é o terceiro, é o quarto, é o quinto, e vai no infinito, né, nessa nossa dor. É isso, gente, só uma pequena contribuição. Daniela, agradeço muito, né, você tá comentando, e eu acho assim, o Ferenczi é uma figura muito importante para a gente lembrar, essa ideia do desmentido é muito importante. A gente, quando eu já tive a oportunidade de atender em instituição, clínica escola, não é? Crianças que tinham sofrido abuso e eram encaminhadas. Eu dei 17 anos, eu trabalhei na PUC Campinas. E a gente vê, a gente, quando está diante da criança, é muito interessante como o que parece traumático, mesmo para a criança, não é ter havido só o contato sexual, mas por exemplo, no caso do pai, né? Quando o pai faz isso, ele desmanchar todas as evidências, botar a menina para fazer lição, para a hora que a mãe chegar, a encontrar uma outra coisa. E a menina, aconteceu ou não aconteceu? Porque todas as pistas daquilo que aconteceu somem. Então, na verdade, esta coisa do desmentido é uma coisa extremamente séria. E eu vou aproveitar assim para falar que acho que o Ferenczi é um autor muito, muito importante, porque ele foi um dos primeiros a falar de ataques sexuais que ocorrem, né? Então, veja, toda uma argumentação de que o analista, né, trata a comunicação, os kleinianos, eu fiz análise, fui analisada por kleinianos, né? Então, vejam, assim, a ideia é que eu escuto qualquer relato como se sonho fosse, né? Então, me interessa a realidade interna, né? O Ferenczi não ficava nisso, o Ferenczi achava que fazia, sim, diferença. E ele tem uma contribuição que aí me parece muito importante, eu não sei, né, por exemplo, no caso da Bia, o que ela acha disso, né, mas aí, vamos dizer assim, aquele livro dele, que é A Confusão de Línguas entre Criança e Adulto, né? Então, o Freud foi genial de mostrar a sexualidade infantil, mas a sexualidade infantil é um fenômeno que precisa ser visto com extrema delicadeza, porque o adulto não está na linguagem da ternura, né? E aí eu não digo que é um adulto, todos os adultos. Eu quero dizer, grande parte dos adultos da nossa cultura
e de algumas outras culturas, porque existe sexualidade sem ser do jeito dissociado como nós vivemos, né? Nós não somos parâmetro para pensar a sexualidade, nós temos muitas dificuldades, né? Mas a primeira parte do que você estava dizendo, eu quero falar o seguinte: eu preciso estudar muito, eu estou estudando e preciso estudar muito para entender, para tentar entender um pouco as coisas, né? Então, eu não tenho respostas assim, porque tenho indagações, muitas, né? Só uma coisa que a Dani falou, que eu estava pensando também, a Beth também esteve aqui, né? O Daniel falou bastante diferente com a gente. E Fala realmente bastante. essa equiparação do judeu à mulher, não, acho que não vai só no sentido do castrada, mas vai no sentido um pouco de fora do pacto, né? Porque o pacto é entre os homens. E vai no sentido de ela goza demais. Esse é o lugar da mulher na sociedade, né? Tem que reprimir, ela faz bruxaria, ela sabe coisas, ela goza demais. E a gente é acusado disso. No momento que estupram as mulheres, a gente é acusado de estar matando o palestino, é um tipo de gozo, né? De estar maltratando, de estar fazendo apartheid. Que o judeu é sempre isso, né? Assim, acabei de ler um livro de memórias do gueto de Varsóvia, uma coisa terrível, acabou comigo. Mas é sempre o judeu nesse lugar do que fede, do que ganha muito dinheiro. É um lugar de quem goza demais, sabe? Quem está fora do pacto e goza demais. E nesse sentido parecido com o da mulher, né? Então, realmente, fez pensar isso. André, você quer fazer uma última fala? Depois eu preciso dar uns recadinhos. Eu queria só puxar o gancho da Daniela, que citou a ideia da castração e da circuncisão, e aí me veio, de repente, assim, umas das interpretações, claro, inspirado na própria leitura original da ideia do pacto, né, da circuncisão. A coisa é muito interessante, porque se o judaísmo nasce com Abrão e ele tem a consciência de que ele tem que se circuncisar a si mesmo, ou seja, ele tem que se castrar na linguagem freudiana ou psicanalística, a ideia de castração tem uma coisa talvez um pouco mais positiva do que se fala na psicanálise. A ideia de você ter um pacto com um Deus, ou a ideia de você sentir que existe um Deus, e você, por isso, você diminui a sua sexualidade, não o sexo, a sexualidade, e você aceita se diminuir na sua sexualidade, significa que essa é uma essência judaica enorme, enorme. Eu diria que é todo o fundamento. É saber que você tem limite, esse limite ele é fluido, e você é capaz de redefinir seu limite à medida que você cresce. Mas existe um limite. E você ser consciente de que existe um limite te torna civilizado. Eu só fiz uma divagação agora porque acabei associando as coisas. Foi só um comentário. Não, mas André, tem toda a razão. é, É. quero dizer para você que essa sua observação caminha assim meio próxima de Winnicott, porque é muito interessante que a gente aproxima muito rapidamente a circuncisão de alguma coisa ligada à castração, pode deixar, pode dificultar que a gente perceba outras dimensões. O Winnicott ele fala muito da necessidade de limites, não apenas do ponto de vista civilizatório. Quando ele fala das agonias impensáveis, ele fala exatamente do contato com o ilimitado. O contato com o ilimitado, para ele, é a origem do enlouquecimento. Nós não conseguimos manter contato com o ilimitado. Então, isto aí vai por um caminho totalmente outro,
dando outros sentidos para alguma coisa tão antiga, tão importante como a circuncisão, que acontecia, pelo que a gente tem de relatos antropológicos, acontecia com povos que não tinham a mesma dificuldade com a sexualidade que a gente tinha na Europa no século XVII, XVIII, XIX, etc. Então, acho que amplia. Enfim, na verdade, gente, eu acho que todos nós, se a gente começasse a levar a sério, a gente não sabe tanta coisa, né? A gente podia conversar, fazer o que nós fazemos aqui, né? Que é conversar, né? Então, isso, o diálogo é importante. Agradeço a todos vocês pela atenção. Obrigada, Tânia. Só, gente, uns recadinhos, tá? Esse sábado à noite para domingo vai ser o Ticum, né, na CIP, e vai ter um encontro da Havurá com o Joseph Cheslov, que veio do Rio, que acho que vai ser super legal. Vai ser 45 minutinhos, vai ser para a gente se ver mesmo. Espero que vocês consigam ir. Tem hora, sabe o horário? O horário dos encontros da Havurá é 10h30. 10h30, isso. Vão ser todas ao mesmo tempo, a dos médicos, dos psicólogos, etc. E todos convidados. Outra coisa é que esse foi o último encontro, então, desse primeiro semestre da Havurá. Para o segundo semestre, a gente ainda vai pensar o que vai fazer, mas eu já vou falar, nem avisei a Tânia, mas eu vou falar, vou postar no grupo. Quem quiser continuar na Havurá, eu peço que me escreva pessoalmente. A gente vai fazer uma rodada de pequenas conversas com todo mundo que vai continuar, para não ficar tão solto, para começar a fazer um grupo mais coeso e para também escutar o que acharam, o que sugerem e tal. Enfim, e deixando aos poucos mais intimista. Então, quem quiser continuar, vou escrever isso no grupo também, me escreva no pessoal. Em julho, a gente faz as conversas. Tá bom? Oi, Fê, tudo bem? Tudo certo. Ah, É esse outro Fê, tem o Fê Grova. É.